tava em casa, 7 anos de idade, tava em casa. E assim, a gente era muito pobre. E eu dormia na sala, então eu tinha uma caminha assim. Sabe aquela cama reclinável que abre e fecha? Sim. Né? Então toda noite eu tirava a caminha de trás da porta, né? Uhum. Colocava no meio da sala e abria essa caminha. E eu comecei a ter visão, cara. Comecei a ter visão. E eu lembro que a primeira visão que eu tive foram 7 dias de visões. Caramba. Primeira visão que eu tive, eu olhava assim pra parede, o crucifixo de casa, ele caía assim, ó. A gente era católico, né? Então muito ligado aos símbolos, né? Então o crucifixo, ele caía. Caramba. Caía, ficava de ponta cabeça e levantava. Assim. E eu criança, sem entender aquilo, né? Beleza. Segundo dia, eu fechava o olho assim, eu acordava. Aí quando eu fechava o olho, a minha câmera arrastada pra um lugar todo vermelho. E eu, por exemplo, você tá deitado assim, né? Quando eu olhava pro lado, isso em visão aberta com os olhos fechados. Tinha uma vaca cheia de mosca, morta assim do meu lado. Aí eu abria minha câmera arrastada de volta pra sala. Era um absurdo. E fui vendo. E eu lembrava assim, que nesses 7 dias, antes de eu acordar, eu tinha com visão aberta, não era dormindo, não era em sonho. Antes de eu acordar, eu vinha uma freira no sonho. Eu tava dormindo, aí eu sonhava com uma freira. Essa freira olhava pra mim. Se ela fazia assim pra mim, ó, sinal de positivo, essa freira, eu dormia tranquilamente à noite. Agora, se ela fizesse assim, ó, antes de eu dormir, se ela balançasse a cabeça de negativo, eu acordava e tinha as visões. Eu era católico, né? Tem que ser real com aquilo que eu via, né? Sim. Aí quando ela é sinal negativo, tipo assim, olha, hoje não vai dar, você vai ter que enfrentar isso. Era mais ou menos isso, né? Que eu entendia. Segundo dia, eu era arrastado, né? Pra esse lugar todo vermelho onde tinha uma vaca morta. E eu aterrorizante, assim, cara. Eu lembro que daí, eu católico, né? Eu pegava o terço, eu começava a orar o terço, né? Era minha religião na época. E quando eu ia pegar em sono, quando eu pegava em sono, eu era arrastado de novo pra esse lugar. E foi, cara. Terceiro dia eu comecei vendo coisa. No terceiro dia foi o mais bruto. No terceiro dia eu fui levitado da cama. Tipo assim, eu acordei no meio da noite. E isso assim, 3 dias sem dormir. Meus pais loucos. Loucos. Porque eu ficava gritando o tempo todo por eles, né? Eles não dormiam também 3 dias. Terceiro dia eu acordei. Eu acordei assim, né? E eu sentia que tinha uma entidade aqui atrás de mim, na minha cabeça. Né? E eu não conseguia mexer, e meu corpo todo arrepiava. E eu assim. Aí eu fiquei nervoso. Aí eu soltei assim, ó. Vum! Soltei o braço assim. No que eu soltei, eu levitei da cama. E caí com toda a força na minha cama. Assim. Eu levitei da cama, cara. Isso acordado, visão aberta. Quarto dia. Foi um dos piores, assim, o quarto dia, né? Quarto dia, assim, eu passei a noite inteira sendo aterrorizado, o arrepio no corpo, sentindo uma presença demoníaca. Eu tentava gritar o nome dos meus pais e eu não conseguia. E era assim, a cozinha era do lado esquerdo, a sala no meio, o quarto dos meus pais do lado direito. Uma casa muito pequena. E eu olhava pra esquerda, eu vi um demônio todo desfigurado, cheio de feridas nos braços, assim. Eu senti um cheiro de enxofre muito forte. E esse demônio olhava pra mim sorrindo e arranhava as portas, assim, do armário de casa. Isso com 7 anos de idade. E ele olhava e sorria pra mim. E eu, mãe, socorro, pai, socorro. E meu pai veio assim, o que foi, moleque? Ali e tal. E meu pai apontava assim pro demônio, um demônio rindo e arranhando a porta do armário, assim. E eu senti um cheiro de enxofre, né? E muito louco, assim, foi terrores, dias e dias de terrores, assim, sabe? Aí tinha um padre chamado Padre Giovanni aqui em Londrina, inclusive um abraço pra ele, né? Ele foi lá pra entender o que estava acontecendo e tal. Daí foi também um amigo da igreja da minha mãe, do meu pai. Eles fizeram oração, daí foi revelado que... por isso que eu falo, né? Foi revelado que me deram um carrinho vermelho e esse carrinho vermelho foi consagrado. Carrinho vermelho foi consagrado. E de fato eu tinha ganhado um carrinho vermelho do meu pai biológico, né? Que era uma Ferrari de controle remoto. E quando eles queimaram essa Ferrari de controle remoto, eu comecei a descansar um pouco mais. Não deixar de ter as visões, mas ficou mais tranquilo. Foi aí que eu recebi a minha promessa, né? Conhecem a Canção Nova? Sim. Cara, embora protestante, eu tenho muito respeito pela Canção Nova. Eu amo eles, de verdade.
E eu fui na casa de oração aqui na JK. Você sabe Viscardi? Sim. Bem próximo a Viscardi era a Canção Nova. Inclusive a Canção Nova era pra ser aqui em Londrina, né? A matriz. Aí a gente começou a ir lá. Aí eles me levaram na casa de oração. Eles começaram a orar. Foi revelado que o meu anjo da guarda era enorme, né? Eles falavam assim, ó, teu anjo da guarda é maior do que essa casa. Eu vejo o teu anjo da guarda, ele é maior do que essa casa. Então Deus te protege. E foi dado Isaías 61 pra mim. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, que é Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me levou a pregar as boas novas, né? A levar liberdade aos que são cativos, né? Um dia de alegria àqueles que choram. Sim. E foi uma promessa. Até hoje eu carrego essa promessa, né? Com 31 anos, estou aguardando o desenvolvimento disso, né? Mas bora. Uma hora vem. Então ali eu comecei a entender assim, um chamado assim, espiritual muito grande para cura e libertação. E eu comecei a continuar vendo. Os anos foram passando, eu dormia com a minha avó. E aquilo que era um terror começou a me encher o saco, sabe? É a mesma história da Thay, né? Eu tô revoltado com o demônio. Tipo assim, meu, PQP, né, cara? Eu quero dormir, tá ligado? Tipo, então eu lembro que eu comecei a querer enfrentar. Eu falei, meu, vou ter que enfrentar, porque se eu ficar aqui... E eu comecei a ter muitas visões abertas, né? Você falou dos Cavaleiros do Apocalipse. Uma vez em casa, eu comecei a ficar muito apegado com Deus. Daí eu lá, com 9 anos de idade, eu abri a Bíblia, assim. Eu lembro que eu tava na cozinha da minha mãe. E eu tava lendo, inclusive, a dos Cavaleiros do Apocalipse, né? E eu lembro que, cara, a minha visão ficou toda vermelha. Imagina que não existe nenhuma cor, só existe a cor vermelha aqui. Tudo ficou vermelho. E eu ouvi e vi no quintal da minha casa centenas de cavalos passando, assim, meu, uma manada de cavalo passando no quintal da minha casa. Quando eu tava lendo a respeito dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Então, assim, aí começou a ser esporádico. E aquilo começou a me encher a paciência, né? Eu aprendendo sobre Deus, né? Criança, 9 anos.